Bom, então hoje, iniciando propriamente o livro Libertação, na semana passada nós lemos o prefácio, que é lindo, né? Vale a pena. E hoje o capítulo um, que se chama Ouvindo Elucidações. Então, André Luiz continua no mundo espiritual, no nosso lar, amparado pelos instrutores, pelos ministros, e sempre envolvido com algum aprendizado ou alguma missão. Nesse livro nós já citamos, né, no prefácio. É um livro que vai ser uma nova missão que o André Luiz vai estar presente, né, vai presenciar e vai nos narrar em zonas específicas do umbral. Vai lidar com uma situação específica de um espírito ali necessitado de amparo e que está no momento, né, adequado para receber esse amparo. Então vamos lá. No vasto salão do educandário que nos reunia, o ministro Flacos, fixando em nós o olhar saturado de doce magnetismo, convidava-nos a preciosas meditações. Então, não sei se vocês se lembram, lá do nosso lar eles descreveram. O nosso lar ele era subdividido em vários ministérios, eram 6 ministérios, né? E cada ministério, né, o do esclarecimento, cada um da regeneração, tinha os seus ministros, eram 12 ministros. Então, esses ministros que eles citam aqui são ministros de cada um, né? Alguns deles, eles não citam qual ministério, mas provavelmente aqui até do esclarecimento, da educação, que o André Luiz está estudando lá, né? Então, dessa vez é o ministro Flacos que está falando com eles. Congregamo-nos ali somente algumas dezenas de companheiros, de modo a registrar-lhe as instruções edificantes. E, sem dúvida, a preleção revestia-se de profundo interesse. Podíamos perguntar à vontade dentro do assunto e guardar todas as informações compatíveis com o novo trabalho que nos cumpria desempenhar. Então também nós já presenciamos em toda a história, né, a trajetória da série André Luiz, ele descreveu já ambientes onde centenas de pessoas ali são instruídas. No nosso lar ele já presenciou palestras que são feitas ali na crosta terrestre com os espíritos que são recém-libertos, né, pelo sono, então parcialmente emancipados ali para poder receber instruções. Algumas reuniões que tem multidões, mas poucos podem perguntar. É o caso daquela reunião lá que estava com a veneranda. E aqui no caso eram poucas pessoas, já era um grupo seleto, e por isso eles podiam perguntar à vontade. É claro que eles já tinham também um certo controle, né, uma certa educação com relação a não fazer pergunta fora do assunto. Então, dentro do assunto, eles poderiam perguntar à vontade, junto dessa conversa com o ministro Flacos. Até então, ouvira comentários alusivos a colônias purgatoriais, perfeitamente organizadas para o trabalho expiatório a que se destinam, arrebanhando milhares de criaturas arraigadas no mal. Entretanto, agora o instrutor Gúbio, que se mantinha silencioso em nossa companhia, concedera-nos permissão de acompanhá-lo a enorme centro dessa espécie. Eu vou fazer uma observação com relação a esse trecho aqui que a gente está chegando, porque assim, existe uma pequena diferença, porque em vários trechos dos livros anteriores, eles relataram, André Luiz descreveu ambientes do umbral. Então, áreas, né, de nevoeiro, de pântano, de vegetação rasteira, de uma série de coisas. E alguns locais que eram postos de socorro ali no meio, que eram postos onde os espíritos um pouco mais elevados estavam ali instalados para fazer o auxílio. Então, até então, a gente não teve descrição em nenhum dos livros anteriores de como se fosse uma cidade destes habitantes do umbral. Eles estavam sempre passando, dava sempre a impressão
que no meio de uma floresta ou de um ambiente, né, desabitado. O que o André Luiz citou agora é o seguinte: ele já ouviu vários comentários alusivos a colônias purgatoriais. Então, existem as colônias, as cidades espirituais, como já o nosso lar, existem colônias acima, existem inúmeras colônias espirituais, né? O nosso lar é uma delas. E agora ele está falando de colônias purgatoriais. Então, existem organizações também no umbral com relação ao povo que mora ali. E o instrutor Gúbio, então em cada livro tinha um instrutor, né? No primeiro livro, ó, aqui eu até fiz uma listinha que achei aqui no Google. No nosso lar era o Clarencio, no Mensageiros era o Aniceto, no Missionários o Alexandre, no Obreiros da Vida Eterna comenta sobre o Druso, Calderaro foi no livro anterior, apesar de ele acompanhar o Jerônimo, o Calderaro era o instrutor. E agora o instrutor desse livro, do livro Libertação, é o instrutor Gúbio. Então são espíritos já mais capacitados, né, mais espiritualizados para poder coordenar, comandar. E o que vai acontecer? Então, com o instrutor Gúbio, eles então tiveram permissão de acompanhar um trabalho que ele vai fazer numa dessas colônias purgatoriais. Então, esse é o ambiente, né, para a gente começar a situar do que se trata o livro Libertação. E aí, interessados na palavra fluente e primorosa do orador, seguíamos o curso das elucidações com justificável expectação de aluno que não deseja perder um tio do ensinamento, observando que a serenidade e a atenção transpareciam no rosto de todos os aprendizes, considerando-se que todos, no recinto, éramos candidatos ao serviço de socorro aos irmãos ignorantes, atormentados nas sombras. Senhoreando-nos o espírito, o ministro prosseguia satisfeito. Os superiores que se disponham a trabalhar em benefício dos inferiores, em ação persistente e substancial, não lhes podem utilizar as armas sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. Então, esse também é um outro já grande ensinamento que muitas vezes a gente confunde. Quando a gente fala, porque ainda na nossa condição ainda inferior também, muito ainda materialista, quando a gente fala de uma luta, né, entre aspas, do bem contra o mal, a gente acha que existe o mesmo tipo de luta. E é isso que, na verdade, aconteceu com a humanidade. Alguns empunharam espada, achando que estavam defendendo o Cristo. Mas o bem é o que ele está falando. Não pode utilizar as mesmas armas sob pena de se precipitarem no baixo nível deles. Mas então, e eu fico pensando nisso, né? Como é que então eles se defendem? Num ambiente onde é hostil, onde ainda esses espíritos mais ignorantes, né, mais trevosos, agem com força, agem com a mesmo que não seja, né, no encarnados no mundo material, porque nós encarnados sentimos isso ainda mais facilmente, conseguimos diferenciar isso mais facilmente. Aqui, se a gente vai, né, num ambiente perigoso, a gente pode ser coagido com relação à violência física. É claro que sempre existe também uma liberdade de nós escolhermos como reagir a essa, porque a gente pode empunhar, desembainhar a espada e cortar a orelha, como aconteceu, né, com um discípulo de Jesus. E discípulo falou, né, quem com ferro fere também será ferido. E mostra naquele momento que não é assim, que o bem vai vencer o mal. Mas aqui eles estão indo para as zonas inferiores e o ministro Flacos
já está começando citando essa questão. Os superiores que se colocam em tarefa de auxílio aos inferiores não podem utilizar as mesmas armas, porque senão vão baixar no mesmo nível que eles. A severidade pertencerá ao que instrui, mas o amor é o companheiro daquele que serve. Sabemos que a educação, na maioria das vezes, parte da periferia para o centro. Contudo, a renovação, traduzindo aperfeiçoamento real, movimenta-se em sentido inverso. Ambos os impulsos, todavia, são alimentados e controlados pelos poderes quase desconhecidos da mente. Então, se a educação, a instrução, acontece de maneira a vir de fora para dentro, a renovação acontece do nosso íntimo. Então, é um movimento interno. A reforma íntima, tudo o que, na verdade, se resume à orientação que o Espiritismo nos dá com relação às necessidades de nós fazermos a nossa verdadeira transformação, é de dentro para fora. Então, é nunca esperando que venha de elementos externos. Essa é a parte que nos cabe, né? O espírito humano lida com a força mental, e aí ele terminou, né, falando que os dois são alimentados pelos poderes quase desconhecidos da mente. Então, tanto a aquisição da intelectualidade quanto a renovação interna, porque é também uma decisão do nosso pensamento, da nossa vontade, da nossa disposição de ir naquele caminho, de aprender a amar, de se modificar, de policiar certos impulsos. Então, o espírito humano lida com a força mental tanto quanto maneja a eletricidade, com a diferença, porém, de que se já aprende a gastar a segunda no transformismo incessante da Terra, mal conhece a existência da primeira, que nos preside a todos os atos da vida. Então, olha que interessante ele falou. O ser humano sabe hoje já, conhece e sabe manejar a força da eletricidade. Mas a força mental é algo que ele ainda desconhece, não tem o poder ainda. Naquela época, menos ainda. Hoje, cada vez mais, graças a Deus, a humanidade está buscando compreender a força do pensamento, o poder do pensamento, o que e como, né, governar isso. Mas ainda assim nós estamos muito aquém do poder que a gente pode. Hoje ainda estava conversando com o Arthur e ele falando da força do pensamento dos yogis, por exemplo, que conseguem através disso controlar a temperatura corporal. Conseguem meditar em ambiente de extremo frio. E um corpo sem esse pensamento dominando isso não é capaz. Então, o quanto que a força do pensamento ainda está subutilizada por nós. A rigor, portanto, não temos círculos infernais de acordo com os figurinos da antiga teologia, onde se mostram indefinidamente gênios satânicos de todas as épocas, e sim esferas obscuras em que se agregam consciências embotadas na ignorância, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. E aí, então, ele está também descrevendo um pouco do que são essas zonas mais baixas, que também nós já ouvimos várias descrições nos livros anteriores. E que então o inferno não é como a antiga teologia pintava, não é algo, né, com gênios satânicos que vivem eternamente naquela condição, são criados, né, e vão ficar assim. Mas é um ambiente onde, né, essas esferas obscuras que se agregam consciências, então são seres da criação, seres, elementos espirituais, né, como nós,
com consciências embotadas na ignorância. Então, são espíritos que fixaram o seu pensamento na falta de esclarecimento, cristalizadas no ócio reprovável ou confundidas no eclipse temporário da razão. Então, ou são pessoas ignorantes, ou são pessoas que não aproveitam o tempo para se desenvolver, ou são pessoas que já utilizam o pensamento, são intelectualmente desenvolvidas, mas estão eclipsadas, estão confundidas pelo pensamento ainda mal alinhado com as leis divinas. Então, esse é o padrão de espíritos que habitam o umbral e as zonas mais trevosas. Não são seres do mal, somos nós. Ainda não avançados, né, no caminho do bem como deveríamos. Desesperadas e insubmissas, criam zonas de tormentos reparadores. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Olha que interessante essa outra observação que o André Luiz está trazendo aqui para a gente. Então, são criaturas ignorantes, ou ociosas, ou perdidas na linha do raciocínio, então entendem muita coisa, mas usam para o mal ainda. Desesperadas e insubmissas. Então elas estão desesperadas porque quem não está no caminho alinhado com as leis divinas está sofrendo. Por mais que esteja buscando, às vezes, corrigir algo ou justiça da maneira que enxerga, desesperada porque sofre. E insubmissas porque não obedecem às leis divinas. E aí, com isso, o que acontece? Criam naturalmente zonas de tormentos que são reparadores. O sofrimento que a gente acaba criando para nós mesmos acaba sendo o elemento que nos corrige, que nos faz desejar não mais sofrer. Porque como está escrito, né, na obra de Kardec, no livro O Céu e o Inferno, lá quando fala sobre a lei, né, das penas eternas, fala que o nosso sofrimento é proporcional à nossa imperfeição. Então, quanto mais nós desobedecemos à lei, somos imperfeitos e nos rebelamos e vamos no caminho oposto, mais nós encontramos desarmonia e esse sofrimento que a gente às vezes quer fazer com que outros paguem, ele vai nos consumindo até chegar num momento que a gente não aguenta mais. E olha o que ele fala então. Semelhantes criaturas, no entanto, não se regeneram à força de palavras. Já são espíritos que não adianta você conversar, você não vai convencer. Eles estão com o pensamento cristalizado em determinado movimento contrário e não conseguem ainda se abrir ao convencimento da razão. Necessitam de amparo eficiente que lhes modifique o tom vibratório, elevando-lhes o modo de sentir e pensar. Então, aqui eu também vou trazer algo do livro que a gente acabou de estudar, né? No Mundo Maior. Exatamente aquele caso, no capítulo lá que se chama A Casa Mental, que o André Luiz ali ele está presenciando aquela cena daqueles dois, né, o obsessor e o obsidiado, e os dois, na verdade, têm culpa naquilo, e eles chamam, né, uma pessoa que está preparada, a Cipriana, para poder cuidar daquilo, que é uma pessoa que ama e não que tem raciocínio somente. Além do entendimento, da sabedoria, do raciocínio, ela tem o amor. Então, às vezes, em muitos casos, é necessário uma modificação de tom vibratório que só através do amor é capaz de sensibilizar alguns espíritos nessas condições.
Eminentes pensadores do mundo traçam diretrizes à salvação das almas, mas somos de parecer que possuímos suficiente número de roteiros nesse sentido em todos os setores do conhecimento terrestre. Reclamamos na atualidade quem ajude o pensamento do homem na direção do alto. Então já existem muitas teorias de como, né, ajudar raciocínio, mas ainda muito na horizontalidade. É necessário, então reclamamos hoje, nós precisamos hoje alguém que ajude o nosso pensamento não a raciocinar no mesmo nível, mas a elevar o padrão de pensamento. Que saia desse círculo vicioso que a gente está acostumado a sempre arrazoar, né? Encontrar razão, justificar e continuar no mesmo patamar. Empreender o tentame, incentivando-se tão somente os valores culturais, seria consagrar a tecnocracia, que procura a simples mecanização da vida, destruindo-lhe as sementes gloriosas de improvisação, infinito e eternidade. Grandes políticos e veneráveis condutores nunca se ausentaram do mundo. Passam pela multidão sacudindo-a ou arregimentando-a. É forçoso reconhecer, porém, que a organização humana por si só não atende às exigências do ser imperecível. Então a gente ainda, nós todos, né, por mais que existam inúmeros, né, intelectuais, e como falou, políticos e intelectuais passaram pela Terra, mas na maioria deles resolveram assuntos que são de ordem de uma encarnação, de uma jornada material. São poucos os que atendem às exigências do ser imortal que nós somos, do ser que está além do que a gente faz nessa vida, além da matéria, além das exigências da matéria. E aí ele cita, né, Péricles, o estadista que legou o seu nome a um século, realiza edificante trabalho educativo junto dos gregos. Então ele está exaltando, enobrecendo esse esforço intelectual de muitos. Então o Péricles, que deu o nome ao século de Péricles, né, ele colaborou muito no trabalho de educação dos gregos, entretanto, não lhes atenua a belicosidade e os pruridos de hegemonia sucumbindo ao assédio de aflitivo desgosto. Então, apesar dele ter avançado em determinado ponto, ele não tirou ainda esse desejo de guerra e outros problemas, e então eles também acabam não resolvendo o problema da humanidade. Eu não sei se alguém fez algum comentário, Ádila, talvez, quer falar alguma coisa? Acho que não, não, então beleza. Aí ele segue dando exemplos ainda, o ministro Flacos. Alexandre o Grande, né, o conquistador, organiza vastíssimo império, estabelecendo uma civilização respeitável. No entanto, não impede que os seus generais prossigam em conflitos sanguinolentos, difundindo o saque e a morte. Augusto, o divino, né, o imperador romano, unifica o Império Romano em sólidos alicerces, concretizando o avançado programa político em benefício de todos os povos, mas não consegue banir de Roma o desvario pela dominação a qualquer preço. Então passaram pela humanidade vários espíritos que são assim expoentes da intelectualidade, do desenvolvimento, do progresso, porque a cultura grega trouxe um benefício muito grande para a humanidade. Uma série de coisas que o Império Romano desenvolveu de organização também trouxeram benefícios, mas todos ainda com os seus pontos frágeis que não resolveram a questão do homem, como ele falou, imortal. Constantino o Grande, advogado dos cristãos indefesos,
oferece novo padrão de vida no planeta. Contudo, não modifica as disposições detestáveis de quantos guerreavam em nome de Deus. Então ele defende um lado, mas ele acaba usando da mesma maneira que ele começou a palestra ali, se utilizando das mesmas armas que o mal. Napoleão, o ditador, impõe novos métodos de progresso material em toda a terra, mas não se furta ele próprio às garras da tirania pela simples ganância da posse. Pasteur, o cientista, defende a saúde do corpo humano, devotando-se abnegado ao combate silencioso contra a selva microbiana. Todavia, não pode evitar que seus contemporâneos se destruam reciprocamente em disputas incomensuráveis e cruéis. Permanecemos diante de um mundo civilizado na superfície, que reclama não só a presença daqueles que ensinam o bem, mas principalmente daqueles que o praticam. Porque ainda nessa história toda, né, de pessoas que tiveram boas intenções, falavam sobre o bem, e ainda hoje existem pessoas que falam sobre o bem, que querem acabar com o mal, mas ainda praticando o mal. Então, nós ainda estamos nesse mundo extremamente avançado, tecnologicamente, intelectualmente, que almejam o bem, mas que ainda não conseguem sair da prática do mal. Sobre os mananciais da cultura nos vales da terra, é imprescindível que desçam as torrentes da compaixão do céu através dos montes do amor e da renúncia. E olhem que lindo é isso. Porque isso também é algo que está sendo dito, foi dito lá atrás. Kardec escreveu isso no livro A Gênese. No final do livro A Gênese, ele fala sobre essa fase da regeneração, do início da fase de transição planetária, que ele fala justamente disso. Como é que vai acontecer essa regeneração, essa transição? Às vezes a gente acha que é por parte desses que estão ainda insistentemente apegados às paixões e ao mal. Assim, pensando assim, a gente fala, puxa vida, como é que vai ter jeito? Mas lá no livro A Gênese, no finalzinho, eu vou até achar aqui para vocês, para quem tiver interesse, depois procurar aqui, ó, a Bíblia do Caminho. Se a gente for aqui no Kardec, o livro A Gênese, deixa eu ver se eu acho aqui, ó, A Gênese. O último capítulo, olha lá, é o capítulo 18 que fala: os tempos são chegados. Aqui nesse capítulo, numa parte mais para frente, porque o capítulo não é tão curto, fala justamente disso. Como é que vai acontecer a transformação? Espíritos que já evoluíram vão começar a reencarnar aqui na Terra. Aqueles que estão ainda muito apegados ao mal vão ter que ser deslocados a outros planetas que são compatíveis com aquele padrão vibratório. Os espíritos que tiverem boa vontade de continuar aprendendo vão continuar aqui na Terra sob a orientação dessas estrelas que vão cair do céu, que já estão caindo, né? Já estão reencarnando espíritos de ordem elevada por compaixão do céu. Então, como é que vai acontecer essa transição? Através desses espíritos, como a gente já sabe também, Emmanuel já é um deles que está reencarnado já desde o ano 2000, mais ou menos, segundo as informações do próprio Chico. E há inúmeros outros espíritos que já habitavam esferas mais altas, estão começando a reencarnar, e isso gradativamente vai acontecer. Os espíritos desencarnam, os que não estão compatíveis com esse padrão do que vai se tornar vão para outro lugar. Mas o mundo está carente desse tipo
de orientação, de padrão vibratório que nós temos que nos alinhar se a gente quiser continuar avançando. Lembrando também, mais uma vez, uma das coisas que Jesus falou, né, no Sermão do Monte. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. O que será que ele queria dizer com isso? Se não exatamente isso. Uma das razões nessa fase da transição, onde quem é que vai merecer continuar nesse planeta, onde ele vai ser melhor? Sim. E muitos não acreditam nisso. Tendo disposição de caminhar no caminho do bem, que é o caminho não da agressão, não da violência, não da revolta, é os mansos e os pacíficos. Então, torrentes de compaixão do céu através dos montes do amor e da renúncia. A exemplo também do que a gente está estudando no horário das 9 da noite, né? O livro Renúncia. Espíritos como Alcione ou Célia, que descem para poder ajudar aqueles que estão atrasados. Cristo não brilha apenas pelo ensino sublimado, resplandece na demonstração. Então, se ali atrás foi dito que muitos querem o bem, mas o mundo é carente daqueles que praticam o bem, e ele citou inúmeros que querem o bem, mas que ainda agiam no mal. O Cristo é o nosso maior exemplo. Jesus foi o que falou e exemplificou o que é ser bom, o que é o bem, porque ele resplandece na demonstração e não só na fala, na orientação. Em companhia dele é indispensável mantenhamos a coragem de amparar e salvar, descendo aos recessos do abismo. Não longe de nossa paz relativa, em círculos escuros de desencanto e desesperação, misturam-se milhões de seres conclamando comiseração. Por que não acender piedosa luz dentro da noite em que se mergulham desorientados? Por que não semear esperança entre corações que abdicaram da fé em si mesmos? À frente, pois, de imensas coletividades em dolorosa petição de reajustamento, faz-se inadiável o auxílio restaurador. A exemplo também do que a gente leu no início do livro No Mundo Maior, quando um espírito estava desejoso de subir, né? Porque ele já tinha passado por tantas coisas difíceis na Terra, ele tinha se esforçado para aprender e aí ele queria merecer um paraíso, né? Um mundo celeste. E aí ele vê uma luz descendo e ele pergunta: "Que é essa luz?" E ele fala: "É Jesus." E aquele que estava querendo subir estava se esquecendo do que estavam para trás, até com um certo receio, né, um asco daquilo que estava ficando para trás, como se ele não tivesse feito parte daquilo, né? E aí o exemplo Jesus é o que mais merece e é o que mais desce constantemente, por amor aos que estão para trás. Então, se nós também evoluirmos um pouco, avançarmos um pouco, a gente não vai se manter em níveis mais altos se a gente não tiver também compaixão e olhar por aqueles que estão para trás, porque muitas vezes são inclusive espíritos amados e queridos. E são os espíritos amados e queridos que estão acima de nós que voltam e nos buscam também, nos auxiliam. Somos entidades ainda infinitamente humildes e imperfeitas para nos candidatarmos de pronto à condição dos anjos. Então, habitar mundos celestes, a gente tem que ter consciência disso. Ainda está muito distante da nossa condição. Nós sabemos que nós carregamos ainda muita sombra, muita imperfeição, muito mal dentro da gente. E a gente vai poder um dia chegar nessa condição mais elevada, mas é lutando contra isso. É fazendo esse movimento interno que foi dito ali. A renovação é de dentro para fora que a gente tem que fazer. Comparada à grandeza
inabordável para nós, de milhões de sóis que obedecem a leis soberanas e divinas em pleno universo, a nossa Terra, com todas as esferas de substância ultrafísica que a circundam, pode ser considerada qual laranja minúscula perante o Himalaia, e nós outros, confrontados com a excelsitude dos espíritos superiores que dominam na sabedoria e na santidade, não passamos por enquanto de bactérias controladas pelo impulso da fome e do magnetismo do amor. Olha essa comparação que eles fazem aqui. Então a Terra é como uma laranja comparada aos sóis, aos mundos celestes que existem, como uma laranja perto do Himalaia. E nós, comparados aos espíritos superiores, não passamos de bactérias. Vocês se lembram que o Chico falava? Que ele não passava de um cisco. E se o Chico não passa de um cisco, quem somos nós, né? Nós somos espíritos, né? Filhos amados do Criador, mas que tem muito ainda para trabalhar. Entretanto, guindados às singelas culminâncias da inteligência, somos micróbios que sonham com o crescimento próprio para a eternidade. Então, nós estamos sendo atraídos, sim, por esse magnetismo do amor. Nós estamos com sede de crescimento e inteligência, mas nós estamos ainda distantes e precisamos apertar o passo. Enquanto o homem, nosso irmão, desintegra, assombrado as formações atômicas, nós outros, distanciados do corpo denso, estudamos essa mesma energia através de aspectos que a ciência terrestre, por agora, mal conseguiria imaginar. Caminheiros, porém, que somos do progresso infinito, principiamos apenas, ele e nós, a sondar a força mental que nos condiciona às manifestações nos mais variados planos da natureza. Encarcerados ainda na lei de retorno, temos efetuado multisseculares recapitulações por milênios consecutivos. Nós somos ainda espíritos que estamos vinculados à lei do retorno, porque por dívidas nós estamos aqui e com dívidas partiremos daqui. E ainda, infelizmente, nós, nas novas oportunidades, recapitulamos as mesmas tendências, as mesmas escolhas, os mesmos erros e voltamos para lá ainda, quase que com pouco avanço. Expressando-nos coletivamente, sabemos hoje que o espírito humano lida com a razão há precisamente 40 mil anos. Então, olha isso. Então, comparando com a evolução da raça, da espécie humana, né? Muito ainda antes do homem, do Homo sapiens, mas o espírito da raça humana lida com a razão, então ele tem já uma certa inteligência há 40 mil anos, desde o homem de Neandertal. Todavia, com o mesmo furioso ímpeto com que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro a golpes de sílex. Sílex, né, aquela pedra, aquele mineral extremamente duro que foram utilizados como as primeiras armas pela humanidade, né, no homem de Neandertal. E olhem essa comparação que ele está fazendo, e se não é verdade. Com a mesma violência que o homem de Neandertal aniquilava o companheiro com golpes de sílex, o homem da atualidade, classificada de gloriosa era das grandes potências, extermina o próprio irmão a tiros de fuzil. A violência ainda está enraizada dentro de nós, da humanidade. E o homem, a gente pode hoje não ser capaz de estar na guerra fazendo o que fazem? Será que não? E se eu for submetido a uma situação de extrema vulnerabilidade com relação a um filho meu, a um parente meu? Será que eu não mato igual?
Será que eu não carrego ainda esse mesmo ímpeto de homem selvagem? E nós estamos aqui nos achando que merecemos o céu. Os investigadores do raciocínio, ligeiramente tisnados de princípios religiosos, identificam tão somente nessa anomalia sinistra a renitência da imperfeição e da fragilidade da carne. Como se a carne fosse permanente individuação diabólica, esquecidos de que a matéria mais densa não é senão o conjunto das vidas inferiores incontáveis em processo de aprimoramento, crescimento e libertação. Porque ainda existem muitos que colocam a culpa desse ímpeto violento ao fato de estarem encarnados e acham que isso é culpa da carne, da matéria, dos hormônios e não do espírito. Mas quem carrega a violência é o espírito. Tanto é que mesmo sem a carne, o espírito às vezes continua com ímpetos violentos. Tanto é que mesmo encarnado, alguns espíritos não são capazes de desferir um único golpe a um animal, quanto mais a um ser humano. Nos campos da crosta planetária queda-se a inteligência, qual se fora anestesiada por perigosos narcóticos da ilusão. No entanto, auxiliá-la-emos a sentir e reconhecer que o espírito permanece vibrando em todos os ângulos da existência. Cada espécie de seres, do cristal até o homem, e do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, desde o cristal do mineral ao homem, desde o homem ao anjo. O amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. Todavia, quem avança demora-se em ligação com quem se localiza na esfera próxima. O domínio vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Então, olha que interessante também essa relação que eles fazem da interdependência dos reinos. Apesar da gente avançar, e é isso que começou falando, né? Da necessidade de nós não nos esquecermos de quem está vinculado a nós para trás nessa jornada. E aí ele cita desde os outros reinos, ó, o vegetal vale-se do império mineral para sustentar-se e evoluir. Os animais aproveitam os vegetais na obra do aprimoramento. Os homens se socorrem de uns e de outros para crescerem mentalmente e prosseguir adiante. Nós dependemos do mineral, do vegetal, do animal. Por mais que ainda existam aqueles que já não comem mais carne, não dependem do animal, eles se valem do mineral. Atritam os reinos da vida conhecidos na terra entre si. Torturam-se e entredevoram-se através de rudes experiências, a fim de que os valores espirituais se desenvolvam e resplandeçam, refletindo a divina luz. Então, essa relação material que nós somos submetidos, de interdependência, de abuso, de um se utilizar do outro, nada mais tem como objetivo a aquisição dos valores morais e espirituais para que um dia a gente resplandeça em luz. Numa concepção de amor, de luz, de vibração, de pensamento, que está ainda muito além da minha capacidade de entender. Mas é isso o que a gente vem constantemente sendo orientado e alertado. Então, nós estamos nessa jornada e enquanto a gente não buscar
né, a entender as leis divinas e nos alinharmos a elas, nós vamos estar insubmissos. Como fala lá, nós vamos ser seres como aqueles que sofrem nas zonas umbralinas, que começam na Terra, né? A Terra faz parte. Por que nós sofremos aqui? Porque nós estamos habitando, no momento, encarnados, mas em ainda esferas mais densas, mais baixas da criação. Até como ele falou, a Terra é uma laranja perante ao Himalaia, né, do universo, dos mundos celestiais. E nós ainda somos, né, vermes, bactérias, perante a esses espíritos superiores, a esses seres angélicos que nos auxiliam, que estão adiante e que apostam, acreditam na gente e constantemente fazem um esforço para nos ajudar, nos desenvolver. Nos protegem, nos amparam, nos oferecem as mãos constantemente, mas também nos deixam sofrer as consequências das nossas escolhas, porque muitas vezes, através do amor, a gente não aprendeu. Então, através das consequências da dor, das nossas escolhas, nós vamos aprendendo. Eu vou hoje parar por aqui, né? O item um chega aqui na metade desse capítulo. A gente vai entrar no item 2, então, na semana que vem. E provavelmente dá para a gente acabar o capítulo um na semana que vem, nesse item 2 aqui, certo? Se não der para acabar, a gente faz em duas etapas. Mas eu não sei se tá. As conversas desses ministros, né, são sempre extremamente. Não é complexa, mas é para muita reflexão e nem sempre a gente alcança de pronto. Então, vocês me perdoem se eu não conseguir passar tudo o que está no texto, né? Tudo que o André, porque cada vez que a gente lê de novo o livro, quando a gente avança, a gente descobre coisas que a gente não tinha percebido numa primeira ou numa segunda ou terceira leitura. Mas por enquanto é isso que eu estou entendendo e eu queria que vocês dessem alguma opinião ou se ficou alguma dúvida que falem, tá bom? Se não, tudo certo? Então, maravilha. Tudo certo. Então, maravilha. Agradecemos aí mais uma vez, né, a Deus a oportunidade e uma ótima noite, uma ótima semana para todos. Ótima noite, Até obrigada. Boa semana que noite vem. para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.